da gente não cair muito cru dentro da palestra e fazer assim, sabe, uma comparação. Ida e volta. Estou tentando calcular o óleo das camas culturais. Eu costumo fazer as contas e escrever as cartas para todos os fazendeiros sobre os porcos e bois abatidos. Hoje, houve apenas 3 erros em 17 cartas e, diz a minha tia, só problema com eles. Se eu pudesse escrever as composições bem assim, outro dia o assunto era que uma rosa leva da primavera. Não diz. Também mudou para a matemática. Parece que não consigo me encontrar no problema. Um deles era assim: se um poste telefônico de 1351 de comprimento cair atravessando uma estrada de modo de 2,71 sobre um lado, sobe de um lado e 6,18 sobe do outro, qual era a... Escolheram, né? Vimos que a avaliação tem que ser o espelho da nossa aula, certo? Então, se o professor, ele cobra do aluno, né, e resolver os problemas, né? Existe essa vida latente na semente que precisa de todos os outros componentes para viver. Então, é como um aluno. E se nós o avaliarmos bem, cada vez ele vai crescendo mais, vai desenvolvendo, porque nós somos essa vida aqui, que não é parada. Então, se você avalia bem, ele dá um passo à frente. E, às vezes, a pessoa também pode querer cortar, né? Porque aqui eu vejo que aquela árvore vivendo 500 anos, só que, de repente... Bem, gente, nós tivemos também uma outra ideia, que foi a do sanduíche. Essa ideia, ela veio a nós como uma coisa inovadora, criativa. Quem é que não gosta, qual menino que não gosta, em determinado horário, de colocar a sua refeição no sanduíche? Suponhamos que nós fôssemos trabalhar educação artística, português, física, matemática, baseado num só tema: a construção de uma pipa. Uma criança que está na 4ª série, por exemplo, ela gosta de soltar pipa. Então, na aula de educação artística, ela vai trabalhar a construção da pipa. Para alguns, nesses últimos 2, 3 meses, nessa última semana, tá? É efetivamente uma escola e uma proposta que estamos construindo que e torna-se a cada momento, pelas nossas mãos, pela nossa capacidade de discutir, de construir, uma escola referência para o Brasil. Uma escola referência de Verdão. Então nós estamos navegando, não estamos com medo de fazer isso, estamos com a competência de entender que estamos construindo juntos, sobretudo juntos, uma proposta de educação diferente. Isso nós estamos fazendo em Brasília, vocês podem ter certeza, sobretudo aqueles que chegam recentemente na Fundação. Ver que hoje, em 1998, os colegas que ingressam nessa instituição ingressam através de um processo em que são recebidos tanto pela EAP, pela Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação, quanto pelas diretorias regionais de ensino que se estruturam para fazer atividades como a que nós estamos fazendo aqui agora, que é aquela atividade de troca de conhecimento, de apresentação, de autoconhecimento, de discussão e de apropriação da proposta que nós estamos construindo e, portanto, de capacitação, de formação, de qualificação, que é um processo permanente em nós. E isso que nós estamos vivendo aqui é um momento para isso. E quando a gente avança um pouquinho na questão da avaliação, é muito interessante, sabe? Eu achei muito bacana ver as exposições, as sínteses formadas aqui pelos grupos e que foi apresentado. E participei de uma discussão, pude acompanhar uma parte de uma discussão dentro de um grupo que também achei muito interessante. É muito interessante porque a gente observa, primeiramente, a necessidade que nós temos cada vez mais de aprofundarmos a discussão sobre o profissional da educação tem de expressar, mesmo que de uma forma pictórica, de desenho, enfim, através de uma outra linguagem que não seja necessariamente a verbal, né, explicitar o prazer da avaliação ou ver o lado positivo da avaliação. Me impressionou. E me impressiona sempre. Né? Por quê? Porque, de uma forma geral, gente,
A avaliação, ela não pode ser vista fora do contexto do próprio planejamento. A avaliação não é parte do processo. Não é algo que a gente faz após ter feito alguma coisa. A avaliação está implícita no processo de fazer, no processo de conceber, no processo de planejar. Ela já está composta lá dentro. Por mais que no primeiro momento a gente didaticamente a utilize num determinado espaço de tempo, mas ela já está pré-concebida lá. Por quê?